corações alegres do reencontro nesta noite fraterna, onde aqui mais uma vez podemos sentir a presença, as vibrações da espiritualidade amiga, dos mentores desta casa, dos trabalhadores desta casa, do amor de Jesus, a presença viva de nosso Pai Criador, envolvendo a cada um de nós, elevando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Mais uma vez, nesta noite aqui reunidos, buscando sempre, aqui mais uma vez, recebemos as orientações, as intuições, os ensinamentos necessários, relembrar principalmente as necessidades que ainda temos, e também procurarmos nos fortalecer na nossa jornada, recebendo aqui o alimento espiritual tão necessário na nossa existência física. Então vamos começar mais um trabalho, entendendo que a espiritualidade amiga aqui já esteve, já está, preparando o ambiente para nos acolher, acolhendo os nossos irmãos desencarnados, aqui mais uma vez, com os corações agradecidos, voltando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, o nosso amigo e companheiro, que nunca nos abandonou, está sempre ao nosso lado, que possamos, esse sentimento aqui, de uníssono e amor, prepararmos mais uma vez para esse encontro com conhecimento, o encontro necessário com os ensinamentos que fazem com que possamos ter claro, principalmente, a nossa missão de vida, para onde desejamos ir e nos fortalecermos. Colocamos aqui as nossas intenções, principalmente para os nossos irmãos, amigos desencarnados recentemente, aqueles que aqui têm em seu pensamento esse irmão, que eles possam receber as bênçãos dessa noite de paz e de amor, que sejam envolvidos em fortalecimento, em acolhimento da espiritualidade amiga, que sejam amenizados período de transição, que o nosso planeta igualmente seja abençoado, amparado nesses momentos aflitivos, nesses momentos de provas e de expiações que se findam, entrando nessa nova fase, que tenhamos sempre a lucidez necessária para permanecermos íntegros no ideal cristão, que tenhamos sempre a vontade, o desejo de fazermos o bem, de sermos fraternos, generosos, amorosos, auxiliarmos uns aos outros. Rogamos ao nosso Pai, aos mentores desta casa, que amparem o nosso querido irmão Davi, que aqui está generosamente oferecendo um pouco das suas horas para compartilhar o seu estudo, aquilo que ele buscou trazer daqui e compartilhar conosco. Que ele tenha esse amparo da espiritualidade amiga ao envolver, e que aqui, mais uma vez, ele se sinta em casa, acolhido, principalmente com as nossas vibrações amorosas. Que a paz o envolva e tranquilize hoje, principalmente aqui, nesta noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Me ouvindo bem? A Ana foi a última lá para fazer o teste. Obrigado. Agradecimento, Vânia, por suas palavras, pela oração. A Ana, pelo convite à Casa Espírita.
sempre Allan Kardec, todo esse complexo de atividades voltadas para o próximo, atividades espirituais, atividades assistenciais, né? Do lar, que nos é tão cara essa instituição, é tão querida desde há tanto tempo, então que sempre nos acolheu desde quando vinhamos, sentávamos ali no cantinho, eu, seu paizinho Hugo sentava de um lado, Eurípides do outro, aí chegava o Caivá, falando aqui daqueles que já se foram, né? Mãezinha ficava cuidando das crianças, o menino lá e depois passava, sentava às vezes para ouvir. Minhas memórias a respeito deste lar são como do meu lar, né? De afeto, de atenção, de cuidado, de muito amor. Como eu me sinto aqui, é que eu quero que cada um de vocês, lógico, grande parte já é assim, alguns aqui, né? Obviamente tem mais história aqui, muito mais que eu, muito mais tempo até às vezes. Mas que todos os novatos saibam disso e se sintam, como disse, acolhidos com muito afeto, com muito amor no coração. Tá bom? Muito bem. Nós nos propusemos a falar hoje aqui. Eu até passei para a Ana, do Uruguai, nossas sucessivas ou múltiplas encarnações. É muito comum no meio espírita, nos estudos, né, o termo reencarnação. Eu não gosto muito do termo reencarnação, que fica batendo na nossa mente como uma coisa simples assim. Reencarnação é um ato simples, ou duplo, fazer de novo, ponto. Quando você fala em múltiplos, sucessivos, aí você coloca isso na linha do tempo. Teve um começo, e a gente não sabe quando tem fim. É diferente. Nós estamos numa reencarnação. Eu estou numa reencarnação, numa vivência dentro de centenas antes, talvez 1000 posterior, não sabemos. A primeira coisa que eu quero combinar com vocês é o seguinte: quando nós falarmos em encarnações, nós não vamos pensar lá, não, eu estou vivendo essa vida. Essa vida é uma vida. Aí eu vou desencarnar, vou para o plano espiritual. Aí não vê. O futuro a Deus pertence. O meu futuro, Deus permite, até quer. Muita gente confunde permissão de Deus com vontade de Deus. Mas Deus permite, Deus quer, Deus programou para que nós construamos a nossa história, o nosso futuro. Assim como o nosso futuro, como hoje é aquele futuro idealizado por mim há 500 anos atrás, num projeto de 1000 anos, e que não vai dar não. Vai ser necessário uns 2000. Pelo que eu estou sentindo. Que a gente estuda, que a gente vê, que a gente se avalia, se analisa. O que sente? Ainda sente raiva de alguma coisa? Ainda fica inconformado de alguma coisa? Ainda tem dificuldade de sentir algum ser no seu irmão? Seu irmão é aquele um assim que você tem que amar como a você próprio.
nossa caminhada é muito longa. Mas o nosso amanhã, nós estamos escrevendo ele hoje. Com os nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas omissões também. Bons e maus, tudo que eu falei. Atos bons e maus, ou mais ou menos, indiferença. Estamos construindo para a nossa indiferença também. No livro. Não, porque aquele cara lá não fui com a cara. Por quê? Nunca vi, nunca me fez nada. Não. Se eu vejo alguém, conheço alguém, vejo, já, nossa, não topei. É porque eu já conheço. Não conviveu comigo nesses 60 anos que eu estou aqui nesse corpinho, a 40, 59, mas tem 60. Mas e a 200? E há 200 anos atrás? A coisa fica. A memória espiritual não se perde. Mas tem uma pessoa que eu conheci. Nossa, conheci depois de 40 anos. Não tem nenhum irmão, nenhum tio, na minha família que a gente agisse como um irmão. Nossa, aquele é meu irmão do coração. Já conhecia, já era irmão mesmo. E apareceu para quê? Às vezes para dar um apoio num momento que vai ter um problema. Então nós vamos compartilhar a segurança espiritual em torno daquela situação. Não tem acaso, não. É coisa do destino. O que é destino? Destino é um livro, é uma página em branco, mas depois de 200 que eu vim escrevendo, aquela página vai ser a continuação daquela história. Não tem jeito de ser diferente. Não vou começar uma outra história. Eu não vou começar de novo uma história. Tem muita gente que acredita o seguinte: já morreu, descansou. Mas era uma boa pessoa, recebe o perdão de Deus. Como se o perdão de Deus fosse passar a mão na cabeça e dizer: está tudo certo. Eu esquecer tudo, você cai e vira santo. Tanto é que quando nasce de novo, bebezinho, eu vou fazer um anjinho. Nasceu sem pecado, né? Estamos querendo enganar quem? Nasce 2 gêmeos igualzinhos, da mesma célula. Univitelino, que chama, é isso? A célula se divide ao meio e cria 2 corpos oriundos da mesma célula igualzinho. Nem a mãe sabe quem que é quem. Eu vi um filme esse dia que a chinesa colocou nos 2 meninos assim, às vezes desenhou na cabeça aqui no cabelinho, né? Rapou o cabelinho, número 1 e número 2. Nem a mãe sabe qual dos 2 é qual. Na hora que nasce. A hora que chegar 3 aninhos, 2 anos e meio, vai ver se são iguais. Por quê? A carne nasce da carne, mas o Espírito nasce do Espírito, nasce de Deus. Cada um de nós já temos milhares e milhares de anos de estrada. Eu estou falando de algumas coisas genéricas aqui para a gente situar, para a gente botar um patamar, assim, para a gente botar um plano onde a gente vai tecer alguns outros comentários sobre nós. Então alguns têm que ser bem genéricos para a gente situar. Então, aí depois vem com tendência a ser obediente, estudioso, e o outro ser revoltado da vida, ser rebelde, só querer fazer coisa errada. Não é assim? Mas são coisinhos, igualzinho o quê? Na carne que veio do pai e da mãe. E o espírito que já vive aqui, vamos saber lá o que já viveu?
Essa é a única. Pode escrever aí, não lembra? Você lembra disso? A única coisa que explica o seguinte: todos somos iguais perante a Deus. Somos. Todos são iguais perante a lei. É igual está na Constituição, está na lei. Copiamos até das palavras da Torá, né? A lei de Deus, segundo os hebreus. Essa história, todos são iguais perante a lei. Tem todo sentido. Mas esse igual é até para a gente pensar, somos. Só que é o seguinte: tem um corpo, aqueles lá que eu falei que são gêmeos idênticos, eles não são exatamente idênticos. Por quê? Com o tempo, o que acontece? O comportamento de um adoece mais que o outro, pega uma gripe, tem facilidade de pegar gripe, o outro não. Mas por que esses são iguais? Porque quem administra a carne é o Espírito, a vontade é do Espírito, o sentimento é do Espírito, que já era diferente. Um é com milhão e engorda, o outro não tem problema de estômago, fica magrelinho. Não tem um corpo humano igualzinho ao outro no planeta, dentre os 8 bilhões de pessoas, certo? Agora vamos considerar que na Terra tem lá 20 bilhões de almas humanas entre os na carne e os fora dela. Tem um espírito igual ao outro? Aí que não vai ter mesmo. Por quê? Porque nós somos produto de milhares de anos de experiências, sentimentos, sensações, relações, brigas também dos afetos, das parcerias para o bem e para o mal. E tenhamos feito em tudo isso. Então, se tem uma coisa que faz todo mundo igual, é que cada um é único. Todo mundo tem uma característica aqui. Cada um é absolutamente único. O seu corpo e o seu espírito. Ninguém é igual ao outro. Porque a gente reage diferente. Por quê? Porque nós temos liberdade. A partir do momento que desenvolve a inteligência, a chamada consciência, aliás, isso é uma coisa interessante, vamos falar disso também. A eternidade do ser, que é um dos princípios de toda a religião, em qualquer época do mundo, em qualquer época da história, em qualquer lugar do mundo. Pensa na história. Não é na história do Brasil, não, 500 anos. Pensa na história dos povos mais antigos, de 20 mil anos. Nos sumérios, as sociedades mais antigas que se tem notícia. Todos, em todos os lugares do planeta. Todos os povos tinham a sua religiosidade baseada numa coisa: na crença da eternidade, da sobrevivência à morte do corpo físico. E ainda hoje, às vezes, os fanfarrões que dizem o seguinte: morreu, cara, não preocupado. Está dizendo isso faz mais de 1000 anos aí, vivendo para morrer. Eu costumo dizer que é viver para morrer. Porque se a pessoa vive e na sua mente vive até quando vai morrer, ela já está morta. Ela já está morta. Porque nós estamos fazendo isso há centenas de encarnações e estamos aqui lutando juntos para melhorar. Mas melhorar o quê? Melhorar como? Nossa, nós já melhoramos muito. Nós vivíamos nas cavernas. A gente não tinha nem roupa. A
gente não tinha instrumentos de energia, de locomoção, né? Realmente, a gente era simples e ignorante, como aquele primata recém-saído da inconsciência, ganhou a individualidade, ganhou uma presença de ser, de ente espiritual, mas ainda não tinha consciência. Como definiu o filósofo Descartes já no início da Idade Moderna, no século XVI, o homem existe a partir do momento que pensa. E filosoficamente nós concordamos com ele. A partir do momento que o espírito se viu e disse: sou eu existo, passou a ter consciência de si próprio e da vida. E aí virou um espírito humano. Só que essa transição entre um pontinho lá e um pontinho cá, sei lá, pode ter demorado milhões de anos. Não importa. O fato é que se perde na noite dos tempos o início da nossa existência como espírito humano. E a partir de lá, a gente vem lutando para progredirmos. Progredirmos em quê? No início, a luta da sobrevivência era individual. Depois passou a ser coletiva. Depois passou a ser de uma aldeia. Depois passou a ser do povo que tem as mesmas características. E hoje nós temos todas as condições de dizer que a Terra é sim hoje uma aldeia global de 8 bilhões de encarnados. E como nós estamos nos tratando? Como filhos amados de Deus? Por aí dá para a gente medir onde a gente ainda precisa chegar para transitarmos da fase da materialidade para o ser consciencial e dizer: eu não sou aquele ser que nasceu dia tal e vou viver até o dia que o meu cérebro parar de ter circuitos elétricos e aí vão me declarar morto e me enterrar numa tumba ou me cremar. Não. Eu sou um ser milenar e eterno. A partir do início da consciência humana não tem mais fim. Então por que eu estou falando isso? Porque eu vejo as pessoas que dizem isso, aprendem isso, a teoria não mudou nada. Eu continuo indo para a loja no dia seguinte e explorando, roubando nas contas. Eu continuo indo para a convivência com os meus colegas de trabalho e passando das tarefas que são minhas. Eu continuo querendo explorar os outros e levar vantagem disso. Que vantagem? Vantagem de quê? Aquela uma que não passa na mínima prova de consciência. Aí nós falamos em encarnação, reencarnação. Mas isso é lá para frente, como eu disse no início. Quem será que povoou a minha convivência nas últimas encarnações? Não sei, eu devo ter vivido lá na Europa. Que bobagem! A maioria das pessoas pensam em querer compreender ou conhecer encarnações passadas para alimentar orgulho e egoísmo. E tem decepções. Uma vez uma amiga minha, médium, aí disse assim: nossa, minha filha, uma senhora conversando. E ela conversando com a menina: não, essa minha filha, nossa, ela tem um gosto para roupa desde que nasceu.
o jeito dela andar, a postura dela. Ela vê tecidos, ela sabe por que um fica melhor que o outro. Nunca ninguém disse. Eu acho que na outra encarnação ela foi uma princesa. Minha amiga olhou e falou assim: não, senhora, não foi não. Ela foi costureira. Estou vendo. Isso não me tira mérito algum, ao contrário. Ela amava tanto sua profissão, que isso ficou impregnado. Ela vai ter muita facilidade nisso. Não estraga o desenvolvimento do ser. Deu um pito na. Nós temos isso. A gente não percebe que as pessoas que estavam conosco nas últimas encarnações são as que estão hoje. E elas vão estar, não tenha a menor dúvida, na próxima. Eu quero ler um trechinho do Evangelho para vocês, que é bastante conhecido. Tem na abertura aqui do capítulo, só uma notícia, né? Nós não vamos ficar nos atendo a leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem um capítulo como as múltiplas encarnações. É um dos princípios do estudo para a compreensão do Espírito humano. Ele está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem uma passagem ali narrada, eu vou pegar aqui que está mais deixa eu ver se isso aqui está mais fácil de eu ler. Está no item 5 desse capítulo, um trecho descrito no Evangelho de João. João capítulo 3. Capítulo 3 de João começa assim: havia um homem entre os fariseus, por nome Nicodemos. Ele era senador dos judeus, membro do Sinédrio. Uma noite ele foi ter com Jesus na casa onde Jesus estava hospedado e disse-lhe, ele era membro do Sinédrio, doutor da lei, senador dos judeus, pessoa importante, foi procurar Jesus e disse, com todo respeito e educação que lhe era muito própria, um bom homem, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que faço para ver o reino de Deus? Jesus respondeu, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, mas como pode ser isso? Eu sou um homem velho, porventura pode-se um homem entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, uma coisa é nascer carne, filho da carne, outra coisa é o Espírito que o anima. Então ele diz, não te maravilhes de que eu te disser, importa-te nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz e não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, aquele que olha para si e diz, eu sou um ser espiritual, filho de Deus. De onde eu vim? Não sei. Para onde eu vou? Não sei.
escrito literalmente. Agora, a carne, nós conhecemos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso então? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Nós dissemos e sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis esse testemunho? Se quando eu te falo, eu queria chegar aqui só para vocês acompanhar o diálogo, e ele diz assim: se quando eu te falo de coisas terrenas e não credes, imagina se crerias se eu te falasse das coisas celestiais. Ou seja, nascer de novo não é celestial, não é do reino de Deus, é daqui, agora, de hoje, é da prova, é desse momento. Então, meus queridos amigos, quando nós ouvimos sobre encarnação, nós não estamos falando de algo que virá daqui a 50, 60 anos. Sim, mas ele vai acontecer conforme nós vamos planejando e escrevendo agora. Neste momento, nós estamos construindo nossa próxima encarnação. Nós estamos construindo como será a nossa relação no mundo espiritual nesse ínterim que haverá. Nós estamos construindo como será a nossa consciência ou inconsciência, nossa paz ou nosso sofrimento. Nas palavras da lenda, nosso céu é o nosso inferno. Aquela história do céu e do inferno, você vai falar assim: não existe céu e inferno. Existe sim, só não é para sempre. Só que quando você está num sofrimento profundo, que você não sabe quanto tempo vai durar, dá a impressão que ele é eterno, né? Dá a impressão que não acaba nunca, não é? O sentimento da gente é assim. Então as coisas que estão escritas lá da antiguidade, a gente tem que entender assim, com o sentido que ela nos traz. Vai me dizer para uma pessoa que está num sofrimento terrível, atroz, nas dores de um câncer de estômago e intestino, igual eu tenho visto algumas situações, você vai dizer: o inferno não existe. Mas por que eu estou dizendo? Pai, mas você vai para o céu, você está sofrendo. Não, mas precisa. E os que não têm isso? E também vão. Poxa, eu não queria ir com nota 10, eu podia ir com 7. Alivia, né? Que bobagem é essa? Nós construímos nosso filho. Confia em Deus. Ele sabe o que está fazendo. De repente o sofrimento está grande porque você recebeu uma oportunidade de acelerar a recuperação. Acompanhei um caso pessoalmente de uma mãe que 3 gravidez tinha. Não chamava, na primeira foi um aborto, porque ocorreu antes dos 6 meses. Na segunda já foi um natimorto, né? Porque ocorreu depois dos 6 meses, então já é nascimento, mas ele nasceu morto. Na terceira foi no parto, morto. Deus, meus filhos, eu não consigo gerar meus filhos, mas o nosso amigo espiritual diz: minha filha, acalme-se, acalme-se. Existem 2 pessoas envolvidas nessa história, você e o seu filho. É um só. Ele se suicidou com um tiro na cabeça, ainda jovem. Cada minuto que ele passou no seu ventre
está recuperando as fibras mais íntimas para a reconstrução do seu corpo perispiritual, para que ele possa nascer com o cérebro, sem anencefalia, sem hidrocefalia, sem os problemas mentais. Deus está te concedendo uma bênção, porque ele poderia nascer com hidrocefalia, você tem que cuidar dele muitos anos e ele não ia aproveitar para aprender. Então acalme-se, você está ajudando a reconstruir ele, ao mesmo tempo em que você está cumprindo o seu pedido, porque você recusou a ter algumas vezes, há alguns séculos vem acontecendo. Ele vinha, você abortava, ele vinha, você abortava. Agora você quer ter, e ele não tem condições de ter um corpo normal. Então dá. Por isso que Deus é o item primeiro desses princípios que a gente estuda no ESD, não é assim? Deus. Aí depois a imortalidade da alma. Aí vem a comunicabilidade dos espíritos, as múltiplas encarnações, né? É assim que a gente estuda aqui, que organiza esse estudo. Vocês entenderam o que Jesus disse? Eu estou falando para você de coisas da terra, e você da vida material, e você não está entendendo? Encarnações é coisa da vida material. Não é de deixar para a posteridade, não. É isso que eu vim dizer aqui hoje. Vocês lembraram disso? Eu estou satisfeito. E como que se dá isso? Bom, eu sou muito fã, eu trouxe até um livreto dele aqui impresso. Sou muito fã do Cornélio Pires. Cornélio Pires, depois de algum tempo desencarnado, começou a trazer, ele era cheio daqueles versos, né, de música caipira, aquele negócio todo. Aí começou a trazer, pelas mãos de Chico Xavier, na psicografia, os versinhos, as histórias e tal. Aí os causos, né? Tem um livro dele muito bonitinho, chama Baú de Causos, e ele gosta de fazer trovas, são quadrinhas. Aí ele trouxe esse livro aqui, baseado nisso que eu acabei de falar para vocês, e inspirado nessa frase de Jesus para Nicodemos. Eu estou falando de coisa desse mundo, ainda nem estou falando do reino de Deus. E você já não crê. Aí ele escreveu isso que chama coisas deste mundo. E você sabe quais são as coisas deste mundo que ele faz centenas de trovinhas assim? Ações na vida e consequências dele na outra encarnação. É assim. As duas primeiras frases é causa, as duas últimas é consequência. Eu vou ler algumas para vocês. E ele fez questão de colocar no livro o nome Coisas deste Mundo. Vamos aqui. Por não querê-la por nora, Teotônio matou a Lica. Hoje vejo a moça reencarnada, é a neta que o prejudica. Ao invés de cuidar, Cristina envenenou João Gamela. Mas João já renasceu e agora é filho dela. Vai cuidar ou não vai? Prometeu que ia cuidar e matou? Não, ele renasce teu filho, e agora? Qual a doença que tinha quando era velho? Ah, tinha problema no pulmão? Vai nascer com asma. Não tem dúvida, porque é dele.
E o que ela vai fazer? Vai aprender a amar. Para furtar-lhes os bens, Quinquim matou o Rui da Venda. Mas o Rui nasceu neto dele, a fim de herdar-lhe a fazenda. Vai pegar tudo de volta de novo, só para que depois ele veja, viu? Não adiantou nada. Isso não é ganância, é estupidez. Vai conviver. Deixa eu falar uma coisa aqui, antes que eu me esqueça, dentro desse contexto que nós estamos falando. A gente costuma ouvir que no mundo espiritual, assim como depois na outra encarnação, a gente convive no mundo espiritual e depois reencarna com aquelas pessoas que nós temos afinidade. Está certo? Está certo. O que está errado é o que as pessoas acham que é afinidade. Por exemplo, se eu estou a fim de roubar um banco, com certeza tem outra pessoa também a fim de roubar um banco. Não tem afinidade maior que essa entre duas pessoas. Opa, nós dois temos muita afinidade com as duas. Se um cara é usuário de drogas, qual pessoa que ele vai ter afinidade? Com outro usuário, provavelmente da mesma droga, que mora no mesmo bairro. Vão ser amiguinhos. Não tem dúvida. Se um cara é assassino, as pessoas que não pensam nisso, nem sabem às vezes. Tudo bem, bom dia. Nem sabe. Mas as outras pessoas que têm afinidade com esse assunto, sabem muito bem, não é? Afinidade não é sinônimo de afeto, de amor. A afinidade é sinônimo de interesse comum, vontade igual. Então nós vamos para o plano espiritual com raiva. Porque aquele vagabundo do meu genro vai herdar meus bens. Vamos, irmãos, não sei o que, sou muito rico. Com quem eu vou conviver? Cornélio Pires tem um poema sobre isso, que ele fala assim: está assim de gente doida, espírito alucinado dentro dos cartórios, querendo mudar a escritura depois de morto. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Você vê essas pessoas às vezes doidas. Isso aí é. Sei lá, os psiquiatras têm um nome lá. Isso é neurastenia, é não sei o que, é alucinação, é parará. Você já viu essas pessoas na rua que ficam dando soco no ar? Brigando? Ele encarnou. Mas para ele não faz a menor diferença. Ele está vivendo um contexto mental dos problemas que ele criou por causa das suas alucinações. E alucinações, que eu digo, são alucinações criadas com coisas materiais. As alucinações não nascem de coisas imaginárias, simplesmente assim, coisas que não existem. Não. Elas nascem da importância que se dá a coisas que não são duradouras, que não são reais. Você já imaginou? Não sabe que morreu. Amanhã está aí na rua, num lugar que você não sabe onde é. E está cheio de gente igual a você que não sabe onde ir. É isso que nós queremos construir para a nossa vivência espiritual. Então vamos equilibrar o nosso pensamento no bem, exatamente como o Vânia falou na oração. Porque
não tenho a menor dúvida. Eu já falei isso aqui uma vez, não sei, eu estava falando sobre um outro assunto e acabei falando essa questão. É a mesma coisa da afinidade espiritual, mas é assim. Eu estava falando a respeito dos espíritos que desencarnam e a gente conversa com eles. Eu converso muito com eles. Converso com todo tipo de desencarnado, basicamente eles estão sofrendo, alucinados, desde os 6 ou 7 anos. Como eu disse, eu tenho 60. E a gente tem um trabalho de desobsessão que a gente é praticamente coletivo. É uma turma de gente que está no mesmo. Tem afinidade, né? Uns aqui porque desencarnaram no acidente, outro grupo de overdose, outro grupo foi não sei o quê, outro num naufrágio e por aí afora. Era um tratamento coletivo. E a gente sempre observa a dificuldade das pessoas que estão em sofrimento, tormento mental. Eles não conseguem ver as pessoas que os amam. Mãe, então, está ali do lado, faz 100 anos, cuidando, pedindo, implorando, e eles não vê, nunca mais vi minha mãe. Por quê? Lembra que eu falei da afinidade? Dos interesses comuns? Os interesses da mãe são desconhecidos para ele. Porque na mente dele não cabe isso ainda. Não cabe amor. Não cabe afeto. Sabe por quê? O que mais une as pessoas nesta fase onde ainda não temos a consciência do amor divino, não é o amor, é o ódio, é a raiva. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se imaginam que hoje vocês passaram uma raiva muito grande? A pessoa chegou, bateu no seu carro, estava errado, ainda lhe ameaçou, lhe xingou, um monte de despropósito, e falou assim para você ainda: eu sei onde você mora, eu vou tua placa, você abre o bico e eu mato teu filho. E em que você vai pensar essa noite? Quem vai tirar teu sono? Aquele filho está viajando, está com saudade, eu amo tanto ele. Não, vai ser esse. Imagina um ser que você fica com ódio do outro a vida inteira. Na hora que morre, se eu pego ele, nem que seja depois de morto, diz que não imagina morre, eu pego aquele desgraçado. Perseguições terríveis que duram séculos. Vai achar? Vai. Principalmente se o sentimento for recíproco. Isso é afinidade. Vibrar no mesmo tom não significa num tom bom, numa sintonia fina. Pode ser na mais grosseira delas. E quanto pior, quanto mexe mais com os nervos da gente. Encarnado, desencarnado é a mesma coisa. É igualzinho. Então, primeira coisa, sentimentos ruins nos aproximam. Segundo, interesses. Assim é que se aproximam os que gostam de álcool, os que gostam de drogas, os que gostam de vícios de toda parte, de toda forma que vocês imaginarem, coisas ruins. Na nossa faixa espiritual etária de espíritos humanos terrícolas, encarnados, envolvidos por essa gama de valores mesquinhos que nós temos na nossa sociedade, em termos e tão distantes dos valores do conhecimento do ser espiritual que somos, não tenha dúvida, o amor fica em segundo plano.
Você primeiro quer pegar seu inimigo. Você primeiro quer destruir o seu adversário. Deixa pra lá, ele é filho de Deus, ele é meu irmão, Deus cuida dele, deixa eu ficar em paz aqui com os Deus. Isso é divino. Então tá um pouquinho, né? Então nós temos que cuidar muito disso, e é urgente, é absolutamente urgente. Tem uma coisa disso. Diz assim, tem umas leis que são bem genéricas, não trata especificamente de algum caso. Diz: a terra lembra o hospital, se havemos de ânimo atento. Levantam-se muitos lares por núcleos de tratamento. Ressentimento não vale. A justiça não se atrasa. A lei da encarnação atua dentro de casa. Sabe aquele candidato a genro? Que é filha do céu, você vai viver nas tuas custas a vida inteira, que é vagabundo, nunca trabalhou, finge que procura emprego, mas estava lá no parque ali. E aposto que foi um dia que pediu para você: você quer arrasar. Duas ou um dia você vai ter que ensinar para ele os valores, aproveitar de pequenininho ali, né? Ou então vai nascer filho dele e vai ter que ou cuidar dele, ou mostrar para ele com muito amor e fazer ele se desdobrar para cuidar dele. Porque vai estar junto. Não adianta. Nós criamos esses sentimentos, nós criamos essas aversões e nós vamos resolvê-las. Eu vou finalizar, já estou muito tarde aqui para o nosso. Vou finalizar só com um casozinho, que esse não é do livro não. Esse é de dentro da minha casa. Meu filho mais velho se parece muito comigo, assim, obviamente guardado as proporções da idade, né? Vai ver a foto minha com 20 anos e dele com 20 anos, hoje eu já tenho 34. É como se fosse a mesma pessoa, só que um mais moderninho que o outro, assim, com as roupas, né? Bem, quando ele tinha 4 anos, a convivência com ele sempre foi bastante difícil, assim, porque ele sempre me questionava em tudo. Era aquele assim, parece que era meu, sabe, adversário, sabe, parece que não gostava do pai. E aquilo me entristecia. E eu estava estudando muito essa questão, né, da convivência pais e filhos e as anterioridades. Mas teve um dia que, por bênção, ele estava muito agitado, muito mal criado, fazendo um monte de coisa, e eu dei uma dura nele. Ele chegou perto de mim assim, não parecia criança. 4 anos e meio, mais ou menos. Transfigurou. Me deu de dedo e disse: você queria que eu morrisse. Não sabia nem falar disso. Falando errado, hein? Você queria que eu morrisse. Eu me arrepiei. Mas eu entendi. Na hora, só pedi ao meu querido guardião, meu amigo José: Zé, fica aqui comigo. Me ajoelhei para ficar na altura dele. Falei: filho do meu coração, eu te amo mais que a mim mesmo. Hoje eu morreria no teu lugar. Dou a minha vida por você. Não pensa nisso. O Pai te ama mais do que a si mesmo. Falei: já que ele está nesse momento consciencial da encarnação anterior, eu vou falar como estou falando. É adulto no espírito, né? Não me preocupei, verdade. Te amo mais que a mim mesmo. E eu também. Nos abraçamos, ele em pé e eu ajoelhado ali no chão da cozinha. Choramos. Ele soluçava.
levantei, levei ele para a cama, acabou adormecendo. Não lembrou mais desse assunto. E aí José me disse: se acalma. Você tem a bênção de ter tido o teu pedido aceito e receber aquele adversário que na realidade você sempre amava, mas que é muito difícil a convivência de vocês por alguns motivos, que não importa agora, e eu também até hoje nem sei quais. Aí, a partir daquilo, ele continuou com o jeito dele, mas toda vez que eu ia falar com ele, disse: eu estou te mostrando isso porque eu te amo, porque é necessário que você aprenda, porque você vai ser um homem adulto e aí vai precisar agir igual o pai está agindo. Hoje ele tem um filhinho de 3 anos e meio, meu primeiro neto, e estamos aguardando a segunda filhinha dele, que é a Estela, que vai chegar agora em maio. E acho que um dos maiores presentes da minha vida ele me deu no último Dia dos Pais. Ele fez uma publicação mostrando uma fotografia minha, assim que ele colocou como se fosse um painel. E ele, uma foto que ele está jovem ainda, de costas, como se estivesse olhando. Ele estava olhando para outra coisa, mas ele só extraiu aqui, ele fez uma montagem, como se ele estivesse olhando para aquele painel, figura grande minha, e escreveu assim: se alguém não acredita em super-herói, é porque não tem o pai que eu tenho. Vale a pena. Vale a pena. E Deus faz por misericórdia. Deus permite para nos ajudar, para nos ajustarmos e acelerarmos esse processo. Então, mais uma vez, não vamos ficar achando o futuro a Deus pertence, a próxima encarnação. Não. Vamos construir relações saudáveis espiritualmente, mentalmente, afetivamente, a cada momento, a cada dia, onde for possível. Vamos cuidar do nosso amanhã hoje. É igual cuidar da saúde, é a mesma coisa. Não, eu faço isso que faz bem para a saúde, que eu quero viver, não sei o que. Se nós fazemos isso com o corpo, porque eu quero viver bem, mas não sei quantos anos, né? Todo mundo hoje está onde para se cuidar. Espírito, somos eternos, nós vamos viver para sempre. Aí eu não vou me importar com o que vai acontecer nos próximos 200, 300? Como assim? É para hoje. E não é coisa do reino do céu, é coisa daqui, do nosso amanhã, da nossa conversa. Obrigado, desculpem a demora aí, que eu acho que eu passei nos minutos. Obrigada, Davi. Deus abençoe e fortaleça sempre nossa jornada. Quanta riqueza que Ele nos trouxe essa noite, que possamos guardar como tesouro de nossos corações e termos sempre em mente o que Ele nos relembra, né? Na verdade, Ele nos relembra lições que já tínhamos há muito tempo. Estamos reaprendendo, relembrando. Que a paz esteja sempre com você, Davi. E vamos continuar aqui para a segunda parte. Estou vendo aqui, pessoal, os pais, né? Trabalhei. Eu fiquei uns 15 anos com a evangelização das quartas à noite. Eles começaram comigo quando eles eram jovenzinhos, até entrar na faculdade. Então, eu estava conversando. E aqui eu falei assim: Kiko, como é que tá, né? Eu falei: tá lá aí, mas agora não reconheci, 41 anos. Não dá. Mas eu estou aqui todas as quartas-feiras, terças, quartas, quintas e sábados eu estou aqui. Então, já essa semana passada, segunda semana de fevereiro, fez 42 anos que eu estou na casa, né? Então a gente tem umas tarefas e estou vendo o pessoal aí tão feliz de vir à noite, porque eu venho à tarde. Minha tarefa desde que eu
Comecei na casa espírita aqui, e à tarde a gente tem o nosso evangelho de paz. Mas vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos, todos nós que estamos aqui, mentalizar Jesus, o amigo Galileu, braços abertos, na praia de Cafarnaum, cabelos até os ombros, esperando por nós. Todos somos necessitados. Sintamos o abraço de Jesus. Coloquemos a nossa cabeça no seu ombro, dizendo a Ele que necessitamos muito, Senhor, das suas bênçãos, da sua proteção, da sua misericórdia. Permita-nos, Jesus, termos a força e a coragem de seguirmos os seus passos nesta vida, nesta encarnação, em que encontramos a doutrina como um porto seguro guiando-nos, Senhor. Permita-nos, Senhor, estar sempre ao seu lado. Vela-nos, inspira-nos e fortalece-nos, Senhor, para o bem, para amarmos como o Senhor nos amou. E o Evangelho no lar seja, Senhor, uma prática não só de uma vez por semana, mas diária, na alegria, de viver, nas nossas convivências, sem reclamar, sem julgar, agradecer. Agradecer por tudo, Senhor, na vida, pela bênção de mais um dia nesta encarnação, nesta casa de amor. Ilumine e ampare todos os benfeitores amorosos que dirigem os destinos deste Allan Kardec de Candé. E a gente possa ter sempre responsabilidade, assiduidade, vontade de sermos melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade bendita. Abençoe nossos anjos da guarda, nossos guardiões, e permita de todo o coração que possamos voltar aos nossos lares, protegidos e sentindo esse abraço tão amoroso do nosso irmão maior Jesus Cristo. Pai bom que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, Senhor, à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas tentações dos nossos erros, dos nossos vícios. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória, Senhor. Muita paz a todos. Muito obrigada.